Vamos dar continuidade, então, ao nosso projeto de leitura da Palavra de Deus. Iniciamos com o Evangelho de Mateus e pretendemos ler os 28 capítulos e depois os demais evangelhos. Enfim, queremos ler todo o Novo Testamento. E eu espero que você nos acompanhe nesse projeto, nessa leitura da Palavra de Deus. Lembrando, o nome do nosso projeto é Alimente-se da Bíblia, aprendendo mais com a leitura da Palavra de Deus. Então, que você possa estar lendo conosco a Palavra, e nós queremos ler a Palavra, mas o nosso propósito não é fazer um estudo hermenêutico, um estudo aprofundado, mas sim ler a Palavra e tirar ensinamentos da Palavra de Deus. Você terá à sua disposição uma folha para ir anotando cada assunto, cada revelação que Deus vai nos dando, né? Vai estar aparecendo aqui ao meu lado o modelo desta folha para você anotar tudo aquilo que achar interessante, para você memorizar, gravar e aprender mais da Palavra de Deus. Eu quero deixar à disposição de você esse material, para que você possa ir anotando e estudando, para que você aprenda mais a Palavra de Deus. Então hoje vamos dar continuidade. E hoje leremos o capítulo de número 3 do Evangelho de Mateus. Preparado? Papel e caneta na mão? Então vamos lá. Vamos para a leitura então do capítulo número 3 do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele leva dois assuntos. O primeiro assunto do capítulo 3 é João Batista prepara o caminho. Segundo assunto, o batismo de Jesus. Então já anote aí na folha os dois assuntos do terceiro capítulo de Mateus. João Batista prepara o caminho e o batismo de Jesus. Vamos à leitura então do primeiro assunto, que vai do versículo 1 até o versículo de número 12, que diz assim a palavra: Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrepende-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém e de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amém? Então, esse primeiro assunto, nós queremos falar aqui sobre, primeiramente, a importância da pregação do Evangelho. João Batista, ele não espera o momento oportuno. João Batista, ele não espera o lugar ideal. Ele não espera encontrar um ambiente favorável.
Simplesmente ele se levanta, ele vai ao deserto e lá ele começa a pregar o evangelho. Isso nos ensina, meus amados, que muitas vezes nós ficamos esperando a oportunidade certa, o momento certo, para nós falarmos do reino de Deus. Mas João Batista nos ensina que até no deserto é necessário que nós nos levantemos e nós venhamos pregar o evangelho de Deus. Ele prega sobre arrependimento. Arrependimento porque o reino dos céus é chegado. A entrada do reino dos céus, ela é feita mediante ao arrependimento. Ao arrependimento que não é semelhante ao remorso. Remorso é você muitas vezes se compadecer com o erro, mas não abandoná-lo, continuar praticando. Arrependimento é diferente, porque arrependimento, ele nos faz sentir sim mal por causa do pecado. Mas este sentimento nos leva a uma atitude de abandono do pecado. Então João Batista, ele vem ao deserto pregando o evangelho, pregando as boas novas, pregando o reino dos céus para aqueles que estavam juntos a ele. E ele ainda diz bem claro que haverá de vir um que é maior do que eu. João Batista, ele entende que haveria de chegar um que seria maior que ele. Tanto que mais à frente ele mesmo fala que eu diminua e que ele cresça. Que nós possamos, queridos, sempre ter esta visão, que Jesus sempre será o maior. Nós jamais poderemos querer crescer diante de Jesus. O nosso melhor lugar sempre será aos pés do nosso Senhor, sempre reconhecendo a nossa posição diante de Jesus Cristo. João Batista jamais usurpou querer competir com Jesus. Ele sempre sabia qual era a sua posição diante do Senhor. Que nós também possamos ter essa percepção da nossa posição diante de Jesus Cristo. Que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele cresça na sua vida, que Ele cresça na sua casa, que Ele cresça no seu casamento, que Ele cresça nos seus negócios, porque assim Ele poderá fazer a obra necessária, a obra que nos levará a um milagre, porque se nós deixarmos Ele crescer, grandes obras Ele fará por nós. Então João Batista, ele fala primeiramente sobre a importância de pregar o evangelho. Depois ele fala sobre o que Jesus deveria crescer e ele deveria diminuir. E é interessante que ele fala no versículo de número 8, que todo arrependimento, ele é seguido de bons frutos. Ele diz no versículo 8, deem frutos que mostrem o arrependimento. Que o arrependimento não seja apenas verbal, que o arrependimento não seja apenas um sentimento meu, mas que o arrependimento, ele venha a ser mostrado através de atitudes, através dos frutos que eu irei deixar. Em outra versão, a Bíblia vai dizer, deem frutos dignos de arrependimento. Então, que você nesta leitura da palavra venha começar a dar bons frutos, mostrando verdadeiramente o arrependimento, a transformação que o evangelho ele está produzindo na sua vida. Quando ouvimos o evangelho, algo novo acontece na nossa vida, algo novo acontece no nosso caráter, nós somos transformados pelo poder do evangelho. Então que você, meu amado, comece a dar bons frutos, que são dignos, que são frutos de um arrependimento genuíno. Que ele cresça e que nós venhamos diminuir para a glória desse Deus maravilhoso. Vamos agora para o segundo assunto do Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Vamos à leitura então do segundo assunto do capítulo 3 do Evangelho de Mateus, que está dos versículos de número 13 ao versículo de número 17. Vamos à leitura? Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Porém, tentou impedi-lo dizendo, eu preciso ser batizado por ti,
e tu vens a mim? E respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a Escritura. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Então, este foi o batismo de Jesus Cristo. Alguns ensinamentos podemos tirar desse batismo. Primeiramente, Jesus, ele não carecia de ser batizado, porque esse batismo, pregado por João Batista, era o batismo do arrependimento. E só se arrepende quem tem pecados. E Jesus, ele era isento. Jesus não tinha pecados. Então, para que ser batizado? O próprio Jesus explica: convém que isso aconteça dessa forma, para que se cumpra a Escritura. Amados, Jesus, ele é o nosso exemplo em todas as áreas da nossa vida, inclusive no batismo. Mesmo não precisando, mesmo não carecendo do batismo, ele assim o faz, para que nós possamos também imitá-los, ser imitadores de Jesus Cristo. Quantas pessoas ficam relutando para batizarem, dizendo: eu já fui batizado quando era criança. Mas eu quero que você entenda que, à luz da Bíblia, o batismo de crianças não é válido, não tem respaldo bíblico uma criança ser batizada. O batismo que a Bíblia nos fala, primeiramente, é o batismo do arrependimento, que acontece quando a pessoa já tem maturidade, quando a pessoa já tem consciência do que é certo, do que é errado. Então ela decide agora se arrepender dos seus erros e começar uma nova jornada, uma vida com Cristo, para uma vida de santidade. Então o primeiro batismo é esse do arrependimento. O segundo batismo que a Bíblia nos fala é o batismo no Espírito Santo, que aí não depende de nós, aí é o próprio Senhor que vem e nos batiza. Então, Jesus, ele cumpre a palavra, Jesus, ele nos dá o exemplo que nós devemos sim ser batizados. Se você já professa a fé cristã, e ainda não desceu as águas do batismo do arrependimento, amado, nos procure, porque nós teremos a maior alegria de poder batizar você nas águas, o batismo do arrependimento. Nos procure, que nós estaremos marcando um batismo muito em breve, para que você possa descer as águas do batismo em nome de Jesus. Segundo ensino que eu quero tirar do batismo de Jesus, é que o batismo, ele é um divisor de águas na vida daquele que desce as águas nesse momento. Quem era Jesus antes do batismo? Jesus, antes do batismo, ele era simplesmente o filho de José, o carpinteiro, o aprendiz de carpinteiro. Mas quem foi Jesus após o batismo nas águas? Após o batismo, Jesus dá início ao seu ministério aqui na terra. Então, o batismo nas águas, ele foi um divisor na vida e no ministério de Jesus Cristo. Assim como foi na minha vida, assim como foi na vida de muitas pessoas que desceram as águas do batismo, e um novo tempo, um novo período começou na sua caminhada. E eu quero profetizar isso na sua vida. Se você ainda não desceu as águas do batismo, faça isso, porque você irá iniciar um novo período, uma nova etapa na sua caminhada rumo ao céu, rumo ao reino dos céus. Então o batismo, ele nos fala sobre isso, sobre o início de uma nova caminhada, o início de um novo tempo, um novo ciclo na nossa vida espiritual. Também nós vemos nesse batismo que quando Jesus ele é batizado e ele emerge das águas, João Batista declara que ele viu os céus se abrindo, o Espírito Santo descendo sobre Jesus, e uma voz que clamava do céu dizendo:
Este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Então, nesse momento, acontece a manifestação da Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, nesse momento, eles aparecem em cena para nós podermos realmente estar convictos de que o batismo é uma ordenança de Jesus e o batismo é do agrado do nosso Deus. Então, capítulo 3 do Evangelho de Mateus, ele nos traz esses dois assuntos. João Batista prepara o caminho e o batismo de Jesus Cristo. Então, se você anotou tudo, fique estudando, releia, para que você possa realmente tirar mais ensinamentos. À medida que você vai lendo, você vai relendo, o Espírito Santo, ele vai trazendo novas revelações para você. Lembrando que aonde Deus mais fala conosco são nas entrelinhas da palavra de Deus. É quando eu leio, releio e eu medito naquilo que eu leio. Aí o Espírito Santo nos traz grandes revelações. E cada vez que o Espírito Santo te der uma revelação, não esqueça, anote na folha, para que você possa sempre se lembrar desta revelação que o Espírito Santo lhe deu. Próximo vídeo, estaremos lendo o capítulo de número 4 do Evangelho de Mateus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.